Você sabe como tudo começou? E como tudo chegou ao dilúvio? Então venha ver a nossa história. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Depois, Deus separou as águas e chamou o firmamento de céu. Reuniu as águas em um só lugar e fez surgir a terra seca, chamando-a de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. Então, Deus fez brotar a vegetação, plantas que davam sementes e árvores que davam frutos. Criou os grandes animais marinhos, todas as aves e todos os animais que rastejam sobre a terra, cada um segundo a sua espécie. Por fim, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E viu Deus que tudo o que havia feito era muito bom. Sabe o que Deus fez no sétimo dia? Escreva nos comentários. Depois que Deus criou o mundo, ele descansou no sétimo dia e abençoou tudo o que fez. Foi um momento de paz e perfeição. Mas a história da humanidade estava apenas começando. A partir do pó da terra, Deus formou o homem, e com um sopro divino em suas narinas, ele deu o fôlego da vida. E assim, o homem se tornou um ser vivo, à imagem e semelhança do Criador. Deus plantou um jardim magnífico no Éden e colocou o homem ali para cuidar e cultivar a terra. No centro desse paraíso estavam duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus viu que o homem estava só. Então, de uma de suas costelas, criou a mulher como sua companheira perfeita. E os dois viviam em total harmonia, um com o outro e com Deus. Ele nos criou para viver em comunhão. E você? Tem cuidado do que Deus colocou em suas mãos, assim como Adão cuidava do Éden? Tudo era perfeito no jardim do Éden, até que uma voz mudou tudo. A serpente sussurrou para Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? A dúvida entrou no coração, e aquela mordida mudou a história. Os olhos dele se abriram, a vergonha entrou, e o paraíso se perdeu. O pecado levantou um muro entre o homem e Deus. Mas, mesmo em meio ao juízo, Deus trouxe esperança. Ele prometeu que, um dia, alguém esmagaria a cabeça da serpente. E se você estivesse no Éden naquele dia, teria obedecido? Após o Éden ser fechado, a humanidade dá seus primeiros passos fora da presença direta de Deus. Caim, o lavrador, e Abel, o pastor. Ambos ofereceram sacrifícios, mas Deus se agradou apenas de Abel. Tomado pela inveja, o coração de Caim se encheu de trevas, e a voz de Deus o advertiu: o pecado está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Mas ele não resistiu, e o sangue de seu irmão clamou da terra. Deus o amaldiçoou, e colocou sobre ele uma marca, um sinal de julgamento e de misericórdia. Caim partiu, levando consigo o peso do primeiro pecado entre irmãos. E você, tem dominado o seu pecado? Olá, pessoal! Vamos mergulhar em uma das histórias mais intensas da Bíblia. Gênesis, capítulo 4. A gente começa com Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. A inveja de Caim o leva a cometer o primeiro assassinato da história, um ato que muda tudo. Deus então marca Caim para protegê-lo, mas também o expulsa para uma vida errante. Caim constrói uma cidade e sua descendência se espalha, mas a linhagem parece marcada pela violência. Então, quando tudo parece perdido, surge uma nova esperança. Adão e Eva têm outro filho, Sete. Eva diz que ele foi um presente de Deus para substituir Abel. É a partir de Sete que a linhagem da fé recomeça, culminando em pessoas que começam a invocar o nome do Senhor. Você acha que Sete foi a resposta de Deus para restaurar a esperança da humanidade? Você já parou para pensar como as pessoas viviam tanto tempo antigamente? No capítulo 5 de Gênesis, a gente encontra uma lista de nomes que parece não ter fim, de Adão até Noé. Mas o mais incrível são as idades. Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos.
Já imaginou? Essa genealogia não é só uma lista de nomes e idades. Ela mostra como Deus foi fiel, preservando a linhagem da humanidade por gerações, mesmo depois da queda. Cada nome ali é uma peça na grande história que leva até Jesus. É a prova de que o plano de Deus nunca falha. E sabe o que todos eles têm em comum, além de viverem muito? A Bíblia sempre diz, e morreu. Menos um. Você sabe quem foi o homem que não morreu, mas foi levado por Deus? Você já parou para pensar como seria um mundo onde gigantes caminhavam entre nós? E se eu te dissesse que a Bíblia fala sobre isso? Em Gênesis 6, a humanidade tinha se multiplicado, mas a maldade também. A corrupção era tanta que Deus se arrependeu de ter criado o homem e decidiu que a vida na Terra seria limitada a 120 anos. Imagine o coração de Deus, entristecido ao ponto de decidir destruir tudo com um dilúvio. Mas no meio de todo esse caos, havia um homem chamado Noé. Ele era justo, íntegro e andava com Deus. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Então, Deus revelou seu plano a Noé e deu instruções detalhadas. Construa uma arca gigantesca de madeira de gofer, com compartimentos e coberta por dentro e por fora com piche. Uma embarcação para salvar sua família e um par de cada animal. Diante de um mundo prestes a ser submerso, o que você faria se recebesse uma missão tão impossível quanto a de Noé? Você já imaginou o mundo sendo destruído pela água? Não como num filme, mas de verdade. Imagine um tempo em que a maldade humana cresceu tanto que Deus decidiu que era hora de recomeçar. Mas em meio a toda essa escuridão, havia um homem justo, Noé. Deus o escolheu para uma missão monumental, construir uma arca gigantesca, não para salvar a si mesmo, mas para preservar a vida na terra. Pense na cena, o céu escurecendo, as primeiras gotas de chuva caindo e as portas da arca se fechando. O mundo lá fora estava prestes a desaparecer sob as águas, enquanto dentro da arca, a esperança de um novo começo navegava. Essa não é apenas a história de um dilúvio, mas a história de uma escolha, da fé em meio ao caos. 150 dias debaixo d'água. E o silêncio era ensurdecedor. Então Deus se lembrou de Noé. E um vento poderoso começou a soprar sobre as águas do dilúvio. A pomba retornou com um ramo de oliveira no bico, trazendo a primeira esperança após meses de escuridão, depois de um ano inteiro. Noé e sua família finalmente pisaram em terra firme. Sob um céu limpo e brilhante, no horizonte, um arco-íris majestoso surgiu como selo da promessa divina, e nunca mais as águas destruiriam toda a vida na terra. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe.